Ela representa esse baluarte da ética na política, essa figura aguerrida, feminina, lutadora, né, que traz toda essa pedagogia freiriana, toda essa militância e essa luta, mas ela coloca claramente isso. Quem vai construir essa política e esse movimento histórico que a cidade de São Paulo está vivendo, com agora a recolocação da Erundina na prefeitura, que eu até já sonhei isso, gente, tá? Tomei uma ayahuasca com meus amigos indígenas e veio, cara, a miração, sabe? Que a gente realmente dessa Babilônia que é São Paulo, que vai sair, porque quanto maior as trevas, maior a possibilidade da luz se manifestar. E essa luz que a Erundina está trazendo, e essa luz que eu estou vendo aqui nos olhos de vocês, a gente não tem mais que estar com sangue nos olhos, a gente tem que estar com brilho nos olhos para trazer esse reencantamento da política, porque essa política chata, fálica, esquerdósica, não dá mais, ninguém aguenta mais, gente, não dá mais, né? Eu assim, estou muito feliz de estar nessa mesa, agradecer demais esse convite aí, né? E fico muito feliz que a gente está construindo, junto com o PSOL, com a Partida, com a Brigadas, um projeto como a Raiz, que é uma proposta justamente de reencantar essa política. Não dá para a gente ficar fazendo esse discurso e essa prática que, por exemplo, o PT vem fazendo aliança com o agronegócio, né? Fazendo parcerias com o Blairo Maggi, fazendo parcerias com o Monsanto, fazendo parceria com os ruralistas, dizimando comunidades indígenas, aprovando projetos como Belo Monte, minha flor, outra ambientalista. E não dá para a gente ficar fazendo esse greenwashing, porque a discussão do ecossocialismo ela é profunda. E é justamente o que foi falado, a gente precisa ter a coragem e a ousadia de questionar o sistema de produção e consumo capitalista. Precisamos ter muita coragem para fazer isso. Porque falar de ecossocialismo parece até algo meio romântico. Não, inclusive uma crítica profunda aos partidos de esquerda. Porque sempre levantaram a bandeira do socialismo, mas de um tempo para cá começou a se falar de uma forma mais efetiva e mais embasada no ecossocialismo. Então, para a gente trabalhar o ecossocialismo na teoria, a gente precisa ter a prática ecossocialista. E a prática ecossocialista começa em boicotar os copinhos descartáveis, começa a gente não comprar água das grandes transnacionais, começa a gente incentivar a agricultura familiar, né? Então, comprar direto do produtor, não é para comprar lá na cesta orgânica do Pão de Açúcar, não. É ir buscar a feira dos agricultores locais, é fomentar a ocupação desses espaços, das hortas urbanas comunitárias, né? Eu tenho 15 anos que eu não vivo em São Paulo. Eu saí de Sampa, comecei no movimento ambientalista aqui, mas saí de Sampa porque eu realmente não via muita perspectiva da gente criar assentamentos humanos sustentáveis, de trabalhar permacultura. A gente começou o primeiro projeto de permacultura urbana aqui em São Paulo no ano de 2000. A segunda feira de trocas com moeda social aqui da cidade de São Paulo, começando a fazer esse movimento, a gente sentia que a energia que a gente depositava em Sampa era tão grande e a efetividade era muito pequena. Mas agora eu vejo diferente. Eu vejo que a gente está assim com uma oportunidade histórica da gente se engajar numa campanha, que é a campanha da Luísa Erundina, como uma grande mola propulsora de uma mudança que vai ser capilarizada a partir aqui de São Paulo, né? E a gente tem essa força no momento, a gente está com esse brilho, o grande espírito está ao nosso lado. Então vamos lá, falar um pouco mais dos conceitos, porque a gente teve uma próxima análise, um pouco dessa especulação, desse capital, e eu acho que essa crítica precisa ser feita a essa gestão do PT, principalmente aos movimentos aí que estão batalhando aí pela ocupação de áreas verdes, a Rede Novos Parques, Parque dos Búfalos,
essa especulação imobiliária está comendo solto, e sim, essa gestão do Haddad está subserviente a essa especulação imobiliária em detrimento do pouco que restou de Mata Atlântica em São Paulo. Então como é que dá para pensar um processo ecossocialista dentro da cidade de São Paulo sem preservar o mínimo de Mata Atlântica que a gente tem, sem preservar os nossos mananciais, as nossas nascentes? Nós estamos detonando a Bires e a Guarapiranga já há décadas. Como é que nós vamos modificar esse quadro? Como é que nós vamos resgatar todos esses rios que estão já soterrados? A recuperação dessas áreas degradadas, fazer uma cidade baseada nesse bem viver, baseada no Tecoporã, baseada no ecossocialismo, mas não de uma forma apenas filosófica, mas de uma forma prática. A gente está estudando muito na Raiz, tem um grupo anarquista no partido político, claro, né? Porque tem que ter, porque a gente inclusive faz o partido para um dia ele não ter mais essa estrutura partidária. Acho que é para isso que a gente está fazendo na Raiz, para que a gente chegue no momento que a estrutura partidária já não vai mais sustentar os nossos sonhos. No momento ela é importante, ela é essencial. E a gente está discutindo muito sobre municipalismo libertário. Tem um texto bem interessante. Então, o municipalismo libertário tem essa prerrogativa da ampla participação democrática, das assembleias populares, da ocupação dos espaços, da desobediência civil. A gente ficou numa prática política muito normótica, Essa prática política normótica fez com que a gente ousou muito pouco nesses últimos anos. Então, esse municipalismo libertário, ele dá essa vertente para que numa campanha como a da Luiza Erundina para a prefeitura, a gente possa co-criar uma proposta realmente nova, Mas a gente só vai conseguir fazer isso, a gente só vai conseguir ganhar essas eleições se tiver uma mobilização muito grande da base. Sem a base, a gente não consegue. E essa base, no caso, uma base ecossocialista, ela está bem desarticulada, O movimento ambientalista, hoje em dia, ele foi cooptado por um termo, inclusive o Djalma, está aqui, o companheiro de São Carlos, candidato a vereador pelo PSOL, fez uma entrevista comigo, onde eu entrei num devaneio e criei um termo que se chama coxinha de jaca. É uma delícia, então, mas ele é coxinha, só que ele é coxinha de jaca, ele tem um recheio um pouquinho mais sustentável, Então, são os ambientalistas que não rompem, com o sistema neoliberal, não questionam, o sistema de produção e consumo, mas estão ali fomentando as tecnologias renováveis, os edifícios verdes, o consumo sustentável, a compra dos orgânicos nas redes dos hipermercados, mas é coxinha de jaca, que não rompe. Então a gente não quer coxinha de jaca, a gente quer ambientalista trabalhando essa perspectiva do ecossocialismo numa prática revolucionária, emancipatória e resiliente, gente, porque essa história de ficar falando de sustentabilidade, a curva da sustentabilidade já passou, a gente perdeu ela já, Então agora a gente está na resiliência, é manter a resiliência da cidade de São Paulo, trabalhando o quê? Uma cultura regenerativa. Então o que a gente pode regenerar e como que a gente pode regenerar essa cidade? Como é que a gente pode articular um cinturão verde agroecológico? Como é que a gente pode fomentar que essa agricultura urbana, que tem crescido muito nesses últimos anos em São Paulo, ela se capilarize também na periferia? Como é que a gente pode levar a permacultura? Para quem não sabe, a permacultura ela é um sistema integrado de desenho de ambientes humanos sustentáveis. Por que a gente não pode trazer como proposta programática para a gestão da Luiza Erundina uma permacultura popular nas periferias, para solucionar o problema de saneamento básico na periferia, para dar acesso à periferia a essas tecnologias para se fazer as hortas urbanas na periferia, para que a periferia tenha acesso a uma alimentação sustentável, porque o que estão fazendo é envenenando a gente, envenenando com uma comida cheia de agrotóxico. É um absurdo que em pleno 2016 a gente tome ainda água com cloro e flúor, gente, sabe? Isso já está proibido já há muitos anos em vários países, em especial o flúor, que é uma grande quantidade, ele atua direto na glândula pineal, ele deixa a gente controlado. O flúor tem essa capacidade de controle populacional.
Não, gente, tô falando sério, não tô brincando, isso não é teoria da conspiração, não. Isso é fato. Se eu for começar a falar, eu tenho um livro chamado 100 anos de mentira. Alguém já viu esse livro? Ele fala uma série de coisas assim para despertar um pouco, né? A gente entra aqui nessa viagem toda sem saber o que a gente está consumindo. Até aquela história do cheirinho do carro zero tem uma teoria da conspiração envolvida. Cheirinho de carro zero, sabe? Vem na memória afetiva na hora, né? Então é isso, a gente... quanto tempo eu tenho ainda? Tenho só 5 minutos? Maria, pouco tempo. Então, tem algumas coisas muito importantes para a gente fazer o debate. Licitação sustentável, né? Isso aí já existe uma lei há muitos anos, né, no Brasil, que mesmo que o preço seja um pouco maior, você pode preferir e ganhar uma licitação se você tiver um ciclo desde a extração da matéria-prima até a manufatura do produto ou do serviço contratado, se você prova a sustentabilidade. Então essa licitação sustentável é uma lei que ela não é aplicada aqui na cidade de São Paulo. Podemos trabalhar em cima disso. Movimento de hortas urbanas, movimento de ocupação, né, desses parques e desses aparelhos públicos com tecnologias sociais populares. O Sérgio estava falando, tem que ser popular a tecnologia, tem que ser baseada nessa economia solidária, nessa economia matriarcal. O questionamento desse capitalismo, isso é fato. A gente precisa se aproximar mais da mídia livre também, né? Se não botarem Erundina para debater na Globo, nessa emissora golpista, né? A gente tem que se preocupar porque dá visibilidade. Mas se não botarem, o que nós temos que fazer? Nós temos que organizar um circo na frente da Rede Globo, um debate com os movimentos sociais, e fazer um debate lá com elas, os representantes dos movimentos sociais, e transmitir para o mundo inteiro, sabe? E fazer essa resistência. Não vamos nos conformar. Se não for, nós vamos conseguir. Senão a gente vai fazer essa ocupação. Eu vou ajudar, tá? Então a gente tem também que ver um lado mágico de São Paulo, né? O São Paulo está muito desencantado, mas ele tem uma magia, ele tem uma multiculturalidade muito especial, né? Ele tem brotado assim movimentos muito vanguardas, tem uma força nas ruas de São Paulo. Você sente isso, né? Então como é que a gente pode fazer essa aglutinação, propondo esse reencantamento coletivo da política através dessa campanha, que é uma campanha que está unificando vários movimentos que antes conversavam muito pouco. Então é um desafio que está lançado. Essa campanha a gente vai construir, estamos construindo juntos. E a gente precisa ser muito aguerrido para ganhar a Prefeitura de São Paulo. Não dá para a gente admitir esse quadro deplorável desse Celso russomano, né? E dessa traidora, inclusive do movimento feminista, do movimento LGBT, que é a Marta Suplicy, né? Que traiu, né? Traiu a todos nós que confiamos e que militamos muitas vezes pela campanha dela. Então a opção concreta hoje é Luísa Erundina, só que nós temos que se preocupar também muito com os vereadores que vão ocupar também, né? A Muna está aí e outros companheiros aí, então Carla e outros companheiros que vão, né? Ocupar também esses espaços, né? Então, para fechar, a gente só tem que sempre diferenciar um pouco, gente, o que é ambientalista e o que é ongueiro, tá? Porque assim, ambientalista, projeto aprovado ou não, você continua na militância, tá? Ongueiro, quando cabe o dinheiro, para de militar, tá? E a nossa militância é uma militância diária, ela é concreta, ela é dia a dia, e ela precisa ser uma militância de exemplo, de práticas, e é através dessa prática revolucionária que a gente vai conseguir transmitir uma prática revolucionária. E por último, gente, a gente tem que ter uma análise assim, global, né? O Podemos, cara, foi uma surpresa para todos nós, cara. Como é que o PP pode ganhar 10 milhões de votos na Espanha? Né? Um partido franquista, um partido reaça, né? Então tá todo mundo de cara lá na Espanha. E assim, o que o Podemos errou? Por que o Podemos, que veio com tanta força, de repente, então a gente, com a raiz e com essa nova política que a gente está construindo, nós temos que fazer essa análise, para a gente não cometer esse mesmo erro. Então vamos ver o que a gente pode fazer para superar isso, porque a oportunidade ela é incrível, ela é transcendental.
Então vamos junto, vamos fortalecer a campanha da Erundina, essa campanha dessa vereança, essa parceria democrática, essa aliança democrática com o PSOL. Vamos ocupar a Raiz é um partido para ser ocupado, a gente está falando isso muito com os parentes indígenas. Para quem não sabe, a gente tem várias aldeias indígenas aqui em São Paulo, que também estão precisando, estão junto com a gente também, estão querendo criar o Partido Indígena Brasileiro. Eu estou falando, galera, vamos criar a Raiz, traz essas demandas indígenas todas para dentro da Raiz, vamos ocupar a Raiz com essa pauta indígena, com essa pauta da agricultura familiar, do movimento LGBT, do movimento negro, porque é muito difícil criar partidos. Os caras estão fazendo de tudo para que, né, os novos partidos não sejam criados, e aí o pessoal fala, pô, mas tem tanto partido, vai criar mais um? Não tem muito partido, gente, tem um monte de legenda, né? Partidos são poucos, de empresas, de balcão de negócios. Partido é que nós estamos criando agora, com todos vocês e com todos nós. Então, por todas as nossas gerações, a Roma Itaquiasse, muito grato, e juntos somos muitos.